No reino animal, nem sempre vale a pena ser legal. Em muitos casos, nascer com uma tendência ao desagradável pode tornar a sobrevivência muito mais fácil. Para o agressor, é claro. Mas até que ponto os animais em nosso mundo se tornam maus? Então, desde os pequenos e poderosos, até os maiores brutamontes do planeta, aqui estão alguns animais incrivelmente agressivos que deveriam fazer um curso de controle de raiva. Demônio da Tasmânia. No início dos anos 1800, ao migrar para a Tasmânia, na Austrália, os primeiros colonos europeus ficaram bastante inquietos com o que encontraram. Eles começaram a escutar gritos, tosses e rosnados quase sobrenaturais, vindos das florestas. Após investigação, eles descobriram criaturas parecidas com cães, com orelhas vermelhas, dentes afiados e a ferocidade de piranhas frenéticas. Então, eles chamaram as criaturas de algo tão adequado quanto demônios da Tasmânia. No entanto, será que essa criatura é realmente tão maliciosa quanto o seu nome sugere? Bom, com os humanos, geralmente não, porque eles tendem a congelar quando nos veem. Mas para suas presas, é outra conversa. Como carnívoros oportunistas, eles essencialmente procuram qualquer carne que possam colocar as patas. De répteis, anfíbios, wombates, a pequenos cangurus, carniça de animais mortos e, supostamente, até seres humanos. Então, embora eles possam não caçar os humanos, eles não se importam em se esbanjar em nossos restos mortais. Caso haja oportunidade, é claro. Considerando os sons que eles fazem, acho bom você ser grato por não acabar sendo caçado por um bando deles quando estiver ainda vivo. Isso que eu chamo de ser agressivo. Usando suas bocas, que têm um tamanho desproporcional ao resto do corpo, eles têm a mordida mais poderosa em relação ao tamanho do corpo em todo o reino animal. Então, eles são bem capazes de esmagar os ossos de suas vítimas desafortunadas. E com a capacidade de perseguir as suas presas entre as árvores e através da água, o demônio da Tasmânia não está de brincadeira. Agora, quando se trata de acasalamento, existe pouco romance entre os demônios, pois eles têm uma abordagem igualmente agressiva. O macho vai lutar ferozmente pela fêmea, e quando conseguir, ele apenas vai arrastá-la pela nuca, de volta à sua toca para realizar o ato. Eu só espero que eles tenham uma palavra de segurança. Depois que tudo estiver feito, o macho vai cuidar de sua parceira pelo breve período de gravidez de uns 21 dias. Uma vez que a ninhada de até 50 filhotes nasce, é uma luta pela sobrevivência, já que a mãe tem apenas 4 mamas. Por incrível que pareça, 90% da ninhada não vai sobreviver, porque essas pequenas feras evoluíram para que apenas os mais resistentes consigam passar dos primeiros dias de vida. Não é à toa que eles crescem com tanta agressividade. Texugo de mel. Ao contrário do que o seu nome pode sugerir, os texugos de mel não são nada doces. Na verdade, esses carinhas são tão agressivos que até ganharam um lugar no Guinness Book of World Records como o animal mais destemido do mundo. Vamos descobrir o porquê. Antes de tudo, eles são carnívoros oportunistas. E como eles são imunes ao veneno de cobra, coisa que os outros animais evitam sabiamente, são apenas mais um lanchinho saboroso para eles. Além disso, eles são incrivelmente territoriais, o que significa que se encontrarem algum intruso perto de sua toca, não terão problemas em lidar com isso. E mesmo que o intruso seja muito maior que eles. E isso inclui chitas, e ainda mais incrível, leões. Então como é que essa criatura, que só tende a medir cerca de 25 centímetros de comprimento, é capaz de afastar oponentes tão grandes? Bom, para começar, tem o fator de choque inicial das criaturas correndo em direção aos oponentes, pelos erguidos e rosnado, enquanto emitem um cheiro potente de suas glândulas anais. Além disso, no reino animal, os animais nunca sabem de onde pode vir a sua próxima refeição. Então, no exemplo do vídeo que você acabou de assistir, usar suas reservas de energia com sabedoria significa perceber que essa criaturinha irritante que chamamos de texugo de mel não vai parar por nada até que o invasor saia dali. Então, é provável que não vale a pena o esforço para tentar dominar a criatura. E de fato, essa perseverança é precisamente o que torna o texugo de mel tão bem sucedido. Ele está muito bem equipado para uma batalha de longa duração, com uma pele excepcionalmente resistente, que não é apenas robusta o suficiente para resistir a picadas de abelha, espinhos de porco-espinho e até mordidas de animais muito maiores, mas também é muito folgada. Isso significa que quando as mandíbulas de um grande predador o agarram, ele pode se mexer e manobrar quase livremente, na maioria das vezes. Mas é claro que existem alguns casos que o texugo de mel acabou se arrependendo de ter entrado em uma briga, como nesse momento hilário, por exemplo, em que o antílope irritado deu uma cabeçada em um texugo, enviando ele de volta de onde veio. Mas na maior parte do tempo gasto em seus habitats na África, Sudeste da Ásia e Índia, o texugo de mel simplesmente não dá a mínima. Casuar. Você já ouviu falar em casuar? Essas grandes aves que não voam e que atingem até 1,82 m de altura. São nativas de Papua Nova Guiné, Austrália e outras ilhas próximas, e são consideradas uma das aves mais perigosas que existem. Enquanto elas se alimentam principalmente de vegetação, elas são realmente onívoras, ou seja, realmente não se importam em comer pequenos animais de vez em quando.
E enquanto elas não comem humanos, elas podem ser muito territoriais e não têm medo de mostrar o que essas garras podem fazer se forem provocadas. Como um TikToker doméstico descobriu. Até mesmo zombar delas pode fazer com que se aproximem de você. Yo, I think I've come across a roadblock. Wait! Get off the f***ing road, bud! Please, just... Oh god, no! Oh god, no! No! F*** that! Quem sabe o que poderia ter acontecido se esse motorista não tivesse fechado sua janela? Bom, se o histórico dos casuares é algo a se considerar, isso envolveria um chute poderoso com aquelas pernas de dinossauro, equipadas com garras afiadas. E sem a proteção de um carro, sua capacidade de correr até quase 50 km por hora significa que até Usain Bolt não conseguiria escapar desses terrores. Com centenas de ataques a humanos por ano, e tendo realmente matado alguns no passado, o livro desse grande pássaro é tão vermelho quanto aquela pequena aba estranha pendurada em seu rosto, conhecida como crista. Então é bom você ficar longe. Babuíno. Sim, todos nós sabemos por que os babuínos são tão famosos. Vá em frente, pode rir o quanto quiser. No entanto, esses primatas são mais do que apenas grandes traseiros vermelhos. Eles são grandes traseiros vermelhos com muita raiva, com seus caninos insanamente afiados de 5 centímetros de comprimento, capazes de esmagar ossos, e também com uma inclinação arraigada para dominar agressivamente as terras em que vivem. Esses grandes terrores não estão de brincadeira também. Enquanto os babuínos normalmente comem frutas, raízes e de vez em quando pequenos animais, aqueles que vivem próximos aos humanos desenvolveram um desejo por nossa própria comida e bebida, muito mais saborosa e rica em calorias, como mostram inúmeros vídeos compartilhados online de colônias adjacentes a humanos na África do Sul. Eles não têm inibições em roubar coisas de nossas mãos, e roubam até carros de vez em quando. E se você acha que não, boa sorte com isso. Oh, il a l'air tranquille là maintenant. Regarde, il est sorti quelque chose. Nem mesmo um por favor ou obrigado, dá pra acreditar. Essa agressão se deve ao fato deles serem incrivelmente possessivos com comida. Então, qualquer tentativa de recuperar comida deles quase sempre vai resultar em um ataque. Além disso, coisas como correr, mostrar os dentes ou apenas olhar diretamente para seus olhos pode ser interpretado como um sinal de agressão pelos babuínos, o que pode acabar desencadeando um ataque. Se você for abordado por um babuíno, os especialistas recomendam que você permaneça calmo e se afaste lentamente, sem virar as costas para eles. Cara, se esses carinhas são tão agressivos, eu fico surpreso que a máfia não tenha contratado eles como cobradores de dívidas. Doninha. Apesar do que o seu comportamento fofo e tamanho pequeno possam sugerir, a Doninha é uma assassina feroz e sanguinária. Ah, mas não se preocupe, dado que ela geralmente tem apenas de 10 a 25 centímetros de comprimento, acho que elas não vão te incomodar tão cedo. Elas também estão muito mais ocupadas caçando pequenos roedores selvagemmente, ao extremo. Com a capacidade de envolver o seu corpo longo e musculoso ao redor de sua presa, a Doninha entrega facilmente uma mordida letal na nuca de sua vítima, perfurando sua medula espinhal, deixando a presa morta ou paralisada. No entanto, ela não faz isso apenas quando está com fome. A Doninha desenvolveu uma sede de sangue instintiva e insaciável, o que significa que se sente compelida a caçar constantemente. Quando existem muitas presas, essas doninhas acumulam até 50 roedores mortos em suas tocas. Ah, e o pior de tudo é que a Doninha nem mesmo cava sua própria toca. Ela rouba a toca abandonada de outras espécies, às vezes as próprias vítimas de sua caça sem fim. Mas se você pensou que esses maliciosos mustelídeos não conseguem ser mais gangster do que isso, prepare-se. Acontece que essas doninhas já foram observadas sequestrando pica-paus. Como algo parecido com GTA, esse carinha foi pego na câmera pelo fotógrafo amador Martin Lee May, em Essex, na Inglaterra, em 2015. Embora isso esteja longe de ser um comportamento normal, as doninhas já foram observadas atacando e matando animais consideravelmente maiores do que elas. E de fato, é provável que essa foto tenha capturado uma tentativa de assassinato. Esses carinhas não poderiam ser mais agressivos nem se tentassem. E tudo que eu posso imaginar é que aquela doninha deve ter uma arma na sua outra mão. Crocodilo do Nilo. Você pode realmente dizer que está surpreso que um crocodilo tenha conquistado um lugar nesse vídeo? Existem boas razões para esses predadores antigos que conhecemos hoje existirem há 85 milhões de anos. Basta perguntar ao crocodilo do Nilo. Essas criaturas sorrateiras se espreitam principalmente nas águas doces da África e podem crescer até tamanhos monstruosos, com um macho médio podendo medir mais de 3,5 metros de comprimento, além de poder pesar mais de 400 quilos. Da mesma forma que seus parentes, da família dos crocodilos, o crocodilo do Nilo não é tão exigente quando se trata de comida. E enquanto ele se alimenta principalmente de peixes, ele pode atacar praticamente qualquer coisa, incluindo zebras, humanos e até outros crocodilos. Mas o crocodilo do Nilo mostra sua agressividade de forma muito assustadora quando ele ataca animais terrestres. Famoso por seus olhos redondos à espreita, o crocodilo flutua passivamente na beira da água, onde sua presa costuma beber. Então, com uma investida repentina, ele agarra em sua vítima, prendendo ela com sua mordida, que pode ter uma força de 5.000 libras por polegada quadrada, antes de mergulhar e afogar a sua presa. No entanto, se a presa revidar,
O crocodilo vai começar a girar de forma selvagem, quebrando e retalhando sua presa em submissão. Ai ai, como a natureza é linda, não é mesmo? Ah, e como eu disse antes, nós seres humanos também não estamos seguros, considerando que os crocodilos do Nilo reivindicam mais de 200 vidas todos os anos. Então, meus companheiros humanos, afastem-se dessas máquinas verdes e malignas de matar, a não ser que vocês queiram correr o risco de serem aniquilados. Chimpanzé. Quando filhotes, os chimpanzés são as criaturas mais adoráveis do mundo inteiro. No entanto, assim que elas crescem, não demora muito para ver que passam de fofos a assassinos incrivelmente brutais. E não apenas de frutas, nozes, insetos e macacos menores que geralmente enchem suas barrigas. Em suas casas na selva na África Central e Ocidental, grupos sociais de chimpanzés foram observados saindo em patrulhas à procura de outros chimpanzés, de quem possam roubar território. Quando encontram rivais, os clãs começam a gritar e bater em árvores para intimidar uns aos outros. Se um grupo não recuar, eles irão se aproximar e usar uma combinação de golpes letais de seus braços musculosos e mordidas ferozes de mandíbulas evoluídas para rasgar carne, até que um grupo elimine o outro. De forma horrível, esse apetite por matar outros chimpanzés não se limita aos adultos. Um chimpanzé filhote vai ser tratado com igual desprezo e não será poupado do hábito mais sombrio dos chimpanzés, ocasionalmente devorar os chimpanzés derrotados. Então, como você pode imaginar, esses animais incrivelmente brutais rapidamente irão fincar seus caninos em nós humanos. E as histórias registradas são simplesmente horríveis demais para as políticas de monetização do YouTube, principalmente quando são mantidos em cativeiro. Então, se você quiser manter o rosto em sua cara, meu conselho é bem simples: fique longe dos chimpanzés. Rinoceronte. Na África Central, Oriental e Meridional, assim como em partes da Índia e da Indonésia, existe um tanque de guerra vivo, o rinoceronte. Uma vez presumidos pelos ocidentais como sendo apenas um mito, essas criaturas atarracadas e com chifres estão entre os maiores mamíferos terrestres da Terra. Mas embora gostemos de pensar que os rinocerontes são gigantes gentis como os elefantes, eles evoluíram para andar muito mais ao lado da agressão. Com seus corpos musculosos, pele grossa e chifres enormes, o rinoceronte pode facilmente se proteger da maioria dos predadores. Na verdade, seu único predador são os caçadores humanos, que infelizmente vendem os seus chifres no mercado negro. Mas embora a visão relativamente fraca do rinoceronte facilite a captura de um caçador furtivo com um rifle, ele continua sendo um inimigo altamente perigoso, caso você esteja perto e desarmado. Com sentidos excepcionais de audição e olfato, quando ameaçados, os rinocerontes se tornam incrivelmente hostis e irão usar os seus chifres quando partirem para cima. Agora imagina só isso, uma massa gigantesca de mais de 1.300 quilos, vindo em sua direção a 54 km por hora, com um chifre bem afiado na ponta. Bom, para o TikToker Zetnia, essa era exatamente a situação em 2021. Oh my god, Niall! Oh my god, Niall! Niall! Com essa investida, acho que é seguro dizer que tanto Zetnia quanto o Niall sujaram as calças. A boa notícia, no entanto, é que os rinocerontes não querem matar ou comer você, mas eles são extremamente territoriais. Então, quando alguém ou algo está no que eles consideram seu espaço, eles querem apenas afugentar, ou machucar a ameaça o suficiente a ponto de não ser mais uma ameaça. Ainda assim, eu não sei quanto a você, mas eu certamente não vou querer descobrir em primeira mão quantos dos meus ossos um rinoceronte precisa quebrar antes que ele decida se eu não sou mais uma ameaça. Urso polar. Graças aos seus pelos brancos elegantes e filhotes fofinhos, muitas pessoas assumem que os ursos polares são criaturas gentis. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. De fato, a WWF os considera um grande risco para os seres humanos, que se encontram nas proximidades. E isso também se aplica à maioria das criaturas que se aproximam. Embora seu prato favorito seja uma porção de foca, eles não são muito exigentes quando se trata de comida. Desde pássaros e baleias beluga, até os macacos altos e sem pelos que chamamos de humanos. Com seu habitat natural no Ártico carente de vegetação, os ursos polares são o membro mais carnívoro da família dos ursos, e evoluíram para caçar praticamente qualquer ser vivo que eles encontrem. E mesmo que não vejam, provavelmente vão sentir o cheiro, considerando que eles podem sentir o cheiro de uma presa saborosa em um raio de 32 km. Apesar de habitar em terras desoladas, criaturas disponíveis como baleias, focas e leões marinhos permitem que os ursos polares cresçam tanto, por mais contra-intuitivo que possa parecer. Isso acontece porque suas presas geralmente possuem muita gordura para se aquecer, o que é, por sua vez, uma ótima fonte de energia e gordura para os ursos. Com muitas reservas de gordura, os próprios ursos polares podem ficar mais quentes, e o volume adicional os ajuda a ficar mais fortes também, classificando eles entre os predadores mais ferozes da Terra. Com sua mordida, tendo uma força de 1.200 libras por polegada quadrada, esses predadores são capazes de derrubar praticamente qualquer coisa que encontrem. E mesmo com um peso médio de 453 quilos, eles podem correr até 40 km por hora, tornando eles caçadores velozes e furiosos. Então, com toda a sua força e velocidade, talvez vejamos alguns ursos polares nas Olimpíadas de Inverno de 2026. Hipopótamo. E agora, outro caso de um bebê adorável que vira um pesadelo de adulto.
Você pode ficar surpreso que os hipopótamos sejam responsáveis por cerca de 500 mortes humanas em toda a África todos os anos, podendo pesar entre 1.360 e mais de 4.000 quilos. Esses ungulados ultravolumosos poderiam facilmente usar a sua massa para esmagar intrusos até a morte, mas na verdade são suas bocas que representam a maior ameaça de todas. Esses dentes estendidos são armas formidáveis, e quando você considera que sua mordida é substancialmente mais forte do que a de um leão, com 1.800 libras por polegada quadrada, fica bem claro o quão perigosos esses hipopótamos podem ser. Sério, é só você fazer uma comparação do tamanho do nosso crânio com o de um hipopótamo. Sendo criaturas extremamente territoriais, qualquer violação do espaço de um hipopótamo pode provocar um ataque, com alguns até sendo conhecidos por virarem barcos. Mesmo os crocodilos, que ocasionalmente atacam bebês hipopótamos, correm um risco enorme, com aqueles dentes caninos assassinos de 50 centímetros em forma de espada, dando vantagem ao hipopótamo. Mesmo a pele dura de um crocodilo não é proteção garantida. Acho que eu nem preciso dizer que a batalha dos boca-grandes e hiperagressivos não vai ser uma luta que você quer se envolver. Hiena. Se o Rei Leão me ensinou uma coisa, é que as hienas são babacas. E sim, é apenas um filme, mas provavelmente não é surpresa que as contrapartes do mundo real nem sempre sejam os animais mais agradáveis que existem. Nativas da África, as hienas são caçadoras carnívoras habilidosas, que são adeptas de atacar grandes presas como javalis, antílopes, gnus e até mesmo de vez em quando um filhote de girafa azarado. Sendo em grande parte caçadores de matilha, um clã cacarejante vai lançar um ataque coordenado à sua vítima, mordendo as patas traseiras e roendo de forma selvagem até chegar nas entranhas, enquanto a pobre criatura ainda está com vida e chutando. Nem um pedaço de cabelo ou osso é desperdiçado. Na verdade, um grupo de hienas é capaz de devorar totalmente uma zebra de 180 quilos em apenas 25 minutos, com as que chegam tarde, usando seus enormes músculos da mandíbula e dentes afiados para pulverizar os ossos restantes. Além do mais, as hienas são capazes de roubar pedaços de animais mortos, usando uma tática de grupo implacável, embora arriscada: beliscar as pernas de predadores como leões para afastá-los de presas caídas. No entanto, sua agressão não é reservada apenas para outras espécies. As hienas macho enfrentam uma intensa dominação pelas fêmeas do bando e devem se submeter à hierarquia. Ocorre o risco de uma punição violenta da fêmea alfa. Em um jantar de carcaça em família, os machos são obrigados a comer por último. Até os filhotes fêmeas comem antes. Como resultado, uma hiena macho geralmente sai em caçadas solitárias hiperagressivas e vorazmente rasgam sua refeição o mais rápido possível, antes que suas companheiras de matilha possam sentir o cheiro e forçá-lo a parar. Então, se você quiser experimentar uma sociedade violenta e matriarcal em ação, basta se oferecer como alimento para uma hiena macho e ver o que acontece. Isso é o que eu chamo de feminismo radical. Tubarão-touro. Embora seja muito raro, cerca de 80 ataques de tubarão ocorrem todos os anos, com o principal responsável por isso sendo o tubarão branco, o tubarão-tigre e talvez o mais perigoso de todos, o tubarão-touro, podendo atingir um comprimento de até 3 metros e pesar 317 quilos. O tubarão-touro certamente é considerável, e com seu abdômen atarracado e características pontiagudas, ele tem um fator intimidação para combinar. Esses ferozes predadores caçam quase tudo que cruza suas águas, de invertebrados e peixes menores a outros tubarões. Sua agressividade é melhor exemplificada em uma de suas técnicas de caça mais distintas, a velha rotina de bater e morder. Eles literalmente atacam suas presas como um touro, golpeando ela como uma forma de debilitar antes de abocanhar, com 50 fileiras de dentes, acumulando um total de mais ou menos 350 dentes serrilhados, evoluídos para rasgar carne como manteiga. O tubarão-touro então despedaça sua presa, devido à sua capacidade de nadar em águas rasas, salobras, salgadas e doces. Os tubarões-touro costumam estar mais próximos de nós humanos do que a maioria dos outros tubarões, tornando eles uma ameaça muito maior. Isso é especialmente verdade se você estiver se debatendo. De fato, qualquer tipo de movimento pode desencadear os instintos de caça de um tubarão, pois esse comportamento geralmente indica um animal ferido e, portanto, uma morte mais fácil. E enquanto eles podem e irão atacar, eles não tendem a ter apetite por humanos. Quando eles nos mastigam, eles logo percebem que não somos suas presas desejadas e substituem a velha rotina de bater e morder pela clássica jantar e correr. O que é uma boa notícia, não é mesmo? Bom, com a formidável força de mordida de 6.000 newtons, a mordida de um tubarão-touro é considerada uma das mais fortes do mundo, o que significa que mesmo uma única mordida pode deixar um humano gravemente ferido, se não morto. O que, considerando todas as coisas, mostra o quão sortudo esse cara nesse clipe realmente é. Depois de uma investida próxima como essa, se fosse eu, você pode apostar que eu estaria pendurado nas minhas nadadeiras pro resto da vida. Gorila de costas prateadas. Ah, o nobre gorila de costas prateadas macho. Enquanto esses macacos enormes são poderosos o suficiente para descascar uma árvore como banana, ou quebrar o seu crânio com um golpe, eles também são grandes homens de família. Por mais saudável que pareça, é uma péssima notícia se você representar algum tipo de ameaça para essa família. Se, por exemplo, um outro gorila concorrente decidir atacar o território do paizão, ele geralmente vai expulsar o intruso com uma investida falsa e bem raivosa.
dando tempo suficiente para sua família escapar com segurança. Se isso não funcionar, ao ficar de pé, o grande papai pode rugir de forma assustadora e jogar tudo que encontrar no chão da floresta em seu inimigo. E se ainda assim não der certo, ele vai para o grande momento, avançando e atacando com socos de quebrar os ossos e cravando seus caninos longos e afiados na carne do intruso. Eu não preciso nem dizer que um ataque como esse pode causar ferimentos profundos e até a morte, até mesmo para os predadores mais ferozes do terreno montanhoso da África Oriental, que a maioria deles chama de lar. No entanto, apesar da sua agressividade, existe uma coisa que impede os gorilas de serem um dos animais mais durões por aí. Geralmente eles atingem o máximo de mais ou menos 1,5 metro de altura. Em outras palavras, se ele lutar contra um grande urso pardo, que pode ter um comprimento da cabeça e o corpo de mais de 2,70 metros, não vai ser muito bom. O urso muito maior tem muito mais peso para jogar, sem mencionar aquelas enormes patas e garras, que são conhecidas por decapitar um alce em um único golpe. Embora um gorila possa, sem dúvidas, causar algumas contusões desagradáveis, assim como intimidações e mordidas dolorosas, suas ferramentas de luta são amplamente evoluídas para combater outros gorilas, e não criaturas maiores e volumosas. Além disso, os gorilas costumam ser vítimas de leopardos, que são muito menores do que um urso pardo adulto. É claro que os territórios de ursos pardos e gorilas não se sobrepõem, então os gorilas nem precisam se preocupar com esse confronto na realidade. No entanto, isso demonstra um ponto muito importante, que a agressão direta nem sempre vence a pura eficiência e força predatórias, por mais que o texugo de mel possa tentar. Mesmo assim, entre os gorilas rivais, vale a pena ser agressivo, já que o paizão recebe primeiro as damas locais do que qualquer grupo que eles dominem. Então, para os caras por aí que gostam de uma briga de bar, acho bom você considerar a reencarnação como um gorila na próxima vida. Dessa forma, você pode finalmente encontrar o seu amor. E aí, qual desses animais agressivos você menos gostaria de encontrar? E você consegue pensar em algum outro que eu não coloquei aqui no vídeo? Glutão, estou de olho em você. Conta pra gente aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.